Olá, boa noite a todos. É um prazer encontrar com todos vocês, irmãos queridos, na nossa sala virtual, nesse momento, unindo nossos corações, nossos objetivos, nossos sentimentos, enfim, nos dando as mãos em pensamento. O nosso estudo da noite de hoje é sobre os itens 5 a 6 do capítulo 10, que fala em reconciliar-se com os adversários. E nós vamos iniciar com a nossa página de abertura do livro Fonte Viva, lição número 135, que diz o seguinte: desculpa sempre. Se perdoardes aos homens as suas ofensas, também nosso Pai Celestial vos perdoará. Palavra de Jesus, Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 14. Por mais graves te pareçam as faltas do próximo, não te detenhas na reprovação. Condenar é cristalizar as trevas, opondo barreiras ao serviço da luz. Procura nas vítimas da maldade algum bem com que possas soerguê-las. Assim como a vida opera o milagre do reverdecimento nas árvores aparentemente mortas. Antes de tudo, lembra quão difícil é julgar as decisões de criaturas com experiências que divergem da nossa. Como refletir, apropriando-nos da consciência alheia, e como sentir a realidade usando um coração que não nos pertence? Se o mundo hoje grita alarmado em derredor de teus passos, faze silêncio e espera. A observação justa é impraticável quando a neblina nos cerca. Amanhã, quando o equilíbrio for restaurado, conseguirão suficiente clareza para que a sombra te não altere o entendimento. Além disso, nos problemas de crítica, não te suponhas isento dela. Em razão da nociva complacência para contigo mesmo, não percebes quantas vezes te mostras menos simpático aos semelhantes. Se há quem nos ame as qualidades louváveis, há quem nos destaque as cicatrizes e os defeitos. Se há quem ajude exaltando-nos o porvir luminoso, há quem nos perturbe constrangendo-nos à revisão do passado escuro. Usa, pois, a bondade e desculpa incessantemente. Ensina-nos a boa nova, que o amor cobre a multidão dos pecados. Quem perdoa, esquecendo o mal e avivando o bem, recebe do Pai Celestial, na simpatia e na cooperação do próximo, o alvará da libertação de si mesmo, habilitando-se a sublimes renovações. E vamos então elevar nossos pensamentos a Deus nesse momento. Pai querido, Pai amoroso, te agradecemos do fundo de nossos corações por essa chance de estudo e aprendizado junto a todos aqueles a quem amamos, com quem partilhamos a nossa crença, os nossos conceitos, ideias. Que o Senhor, nesse momento, envolva a todos nós que estamos unidos nesse salão virtual. Que o Senhor nos envolva com as suas bênçãos. Que o Senhor traga paz e serenidade aos corações que aqui nesse momento se sentem aflitos e doridos. Que o Senhor possa trazer o remedinho
para cada um de nós aquele remédio específico que só o Senhor tem e só o Senhor sabe. E assim, Pai amado, amenizar a dor dos corações que se encontram aflitos nesse momento. E que o Senhor possa nos iluminar para que possamos cumprir com a nossa tarefa da noite de hoje, em teu santo e bendito nome. Obrigada, Pai amado. Assim seja. E na nossa página de abertura, nós destacamos um pequeno trecho. Por mais graves te pareçam as faltas do próximo, não te detenhas na reprovação. E qual seria a primeira condição que nós precisaríamos ter para nos comportarmos dessa forma? Nós precisamos ter misericórdia. E o que é ter misericórdia? É quando a gente já consegue esquecer e perdoar as ofensas que nós recebemos. Mas ainda não conseguimos ser assim. Porque essa conduta é típica do espírito, que ele já consegue receber os dardos das ofensas e nem sequer sentir o impacto desses dardos. No estudo da semana passada, do nosso irmão Alexandre Nolasco, ele citou, ele contou uma história em que ele falou sobre um bispo que, quando foi subtraído uns objetos da casa dele, ele teve uma reação que a pessoa, que retirou os objetos se surpreendeu, e essa atitude dele foi decisiva para mudar a maneira da pessoa, do ladrão, de ver a vida. Então, esse bispo, ele já conseguiu ser desse jeito. Ele nem foi afetado pelo impacto da ofensa. Mas aí a gente vai perguntar, como é que a pessoa, como é a pessoa que ainda não consegue perdoar as ofensas? Quais as características da pessoa que não consegue ainda? É aquela que se ofende por qualquer coisa, se melindra fácil, não consegue enxergar no seu semelhante um irmão e está sempre olhando para o outro, esperando encontrar um provável inimigo. Sempre está em estado de alerta. E no item 2 do capítulo 10 do Evangelho diz o seguinte: se perdoardes aos homens as faltas que eles fazem contra vós, vosso Pai Celestial vos perdoará também vossos pecados. Mas se não perdoardes aos homens quando eles vos ofendem, vosso Pai não vos perdoará vossos pecados. E com relação ao perdão, no livro Estudando o Evangelho com Bezerra de Menezes, ele fala assim sobre o perdão. No decorrer da nossa existência, nós seres humanos somos posicionados em um ambiente propício, um lugar adequado, Cada um é colocado naquele lugarzinho que Deus planejou para proporcionar a ele o seu aprimoramento espiritual. No decorrer da vida, no seu cotidiano, o ser humano se depara com muitas situações e, em sua maioria, essas situações não agradam. Essas pessoas não são do jeito que ele espera. Então, são situações conflitantes, irritantes, aborrecidas, que trazem à tona, sentimentos gerados por essas emoções que vão projetar vibrações que não são boas, são altamente prejudiciais.
Isso acontece porque ainda não se consegue praticar o que Jesus ensina. Quando Pedro perguntou a Jesus qual deveria ser a postura correta de um cristão diante de uma ofensa recebida, Jesus respondeu para ele assim: perdoar 70 vezes 7. E, interpretação minha, tá? E se a pessoa quisesse acertar com esse que lhe ofendeu, que não o fizesse em público, procurasse um lugarzinho reservado, fosse falar com ele em particular. E no livro Para Bem Viver, esse aqui, ele dá assim meio que um roteirinho, né, para esse bem viver. Ele diz que para nós bem vivermos, nós precisamos de 3 coisas: aprender a conviver, desenvolver a gratidão e compreender por que se vive. Com relação ao primeiro item, né? O que é aprender a conviver? Para bem viver, nós precisamos conviver bem. E a nossa vida, ela se baseia, né, em relacionamentos. O relacionamento, cada um consigo mesmo, com o outro e com Deus. E aí perguntamos, como está o seu relacionamento com o outro, com o seu semelhante? Na família, no trabalho, na escola, na faculdade, no ônibus, no banco, na vida social, né, no geral. Você consegue ficar calmo e sereno quando no ambiente em que você está, alguém começa a incomodar por algum motivo qualquer? Bom, se você consegue manter essa calma e serenidade, é porque você já aprendeu a tolerar os erros dos outros. Você já está cultivando paciência, praticando caridade, sendo amoroso. Então você já está imunizado contra o mau humor dos outros. E quando a gente fala em tolerar, né, aceitar a pessoa como ela é, não significa que a gente está concordando com aquele comportamento, nem que eu vou me comportar igual a ela. Significa, sim, que nós estamos compreendendo que naquele momento é aquilo que a pessoa tem para dar. Ela só consegue ser daquele jeito. O que eu posso fazer? Tentar ajudá-la a superar o momento, a se modificar, por aí. E como está a sua convivência consigo mesmo? Você está se aceitando como é? Você já entendeu que você também é imperfeito? Você tem virtudes e tem defeitos, mas que você pode trabalhar para melhorar aquilo que ainda não está bom em você? E isso se refere a todas as áreas da vida, né? A física, intelectual, emocional, espiritual, psicológica, etc. E a sua convivência com Deus, como está? A sua relação com Deus está baseada na revolta, na desconfiança, na descrença, na rebeldia? Ou você já entendeu que Deus é um Pai amoroso, justo e misericordioso? Que as pedras do caminho que são colocadas na vida de cada um de nós são necessárias para o nosso caminhar, para o nosso avanço. E você já consegue entender? Quando você já consegue entender sobre a reencarnação e a lei de causa e efeito, aí nesse momento você consegue começar a estabelecer uma relação harmoniosa com Deus. O segundo item do roteiro é desenvolver a gratidão.
A gente começa a desenvolver a gratidão quando a gente começa a perceber que a vida não está contra nós, mesmo diante dos momentos mais difíceis, problemas mais graves. É quando a gente entende que os obstáculos da nossa vida são lições dadas por Deus para o nosso crescimento espiritual. Quando nós já conseguimos agradecer a Ele por tudo que Ele dá, de bom e de ruim. Quando nós somos gratos e nós conseguimos retribuir a Deus, nós começamos a servir na seara do bem, através da caridade, da fraternidade e do amor. E o terceiro item é: compreende por que se vive. Porque é preciso saber o motivo de se viver para saber o que é bem viver. E existem duas formas de se compreender por que se vive. Uma é sobrevivendo, a outra é dando o maior significado para a vida. Como é que é esse negócio de sobrevivendo? É quando nós passamos o tempo todo da nossa vida resolvendo os pepinos, os abacaxis, os problemas. Só fazemos isso, resolvemos problemas, né? Procuramos tudo para a nossa subsistência, bem-estar, agasalho, e procuramos evitar ao máximo sofrer. Ai, se vai doer, eu não quero, vou sair. Não. Procuro fugir de tudo que vai me fazer sofrer e fico buscando só as alegrias, só que vai me dar prazer. Então, o livro que nos fala sobre isso, ele diz que quando nós estamos agindo desse jeito, nós nos igualamos aos animais. Porque os animais, né, eles também se preocupam assim, só com isso. Eles se preocupam em procurar arrumar a comida, o lugar para ficar, né, protegido da chuva, do sol, do vento, etc., da neve. Cuidar para não morrer, né, tomar conta da sua prole. Só aqueles cuidados básicos ali. Subsistência, abrigo e bem-estar. Só que, para o ser humano, os objetivos da nossa vinda ao planeta, eles vão muito além disso aí. E aí, né, o outro tipo, né, de viver é quando a pessoa está fazendo com que a vida tenha um significado maior. Quando começa a entender que nós reencarnamos diversas vezes, buscando o aprendizado e o aprimoramento moral, que estamos buscando o autoconhecimento e que estamos aprendendo a conviver com nossos semelhantes. Estamos trabalhando, nos esforçando para nos tornarmos espíritos melhores. E aí nós precisamos entender que quando praticamos o bem e quando perdoamos as ofensas, ao mesmo tempo que nós estamos trabalhando pelo nosso burilamento, nós também estamos fazendo um investimento, uma aplicação enorme na nossa poupança para o futuro. E isso vale para essa vida atual e para as outras vidas que virão. E como é que eu devo conviver com os semelhantes para ter uma boa qualidade de vida? Jesus nos ensina que para isso acontecer, nós precisamos amar ao próximo como a nós mesmos. E que quando o amor predominar no nosso planeta, nós já saberemos amar ao próximo sem segundas intenções, independente desse próximo atender ou não aos nossos interesses pessoais. E como nós estamos vendo, né, os benefícios de nós aprendermos a conviver com os nossos semelhantes, aprendermos a tolerar, aprendermos a perdoar, eles são enormes. E tem mais. Esses benefícios, eles extrapolam esta vida. Eles vão além da vida. Porque nós já sabemos que as nossas antipatias e as nossas diferenças com o nosso próximo
elas não acabam com o desencarne. Não. Mágoa, inveja, recalque e desejo de vingança não acabam com a morte do corpo. Nós não nos livramos dos nossos desafetos. Do outro lado da vida, eles continuam nutrindo por nós tudo isso. Rancor, ódio e tendo sede de vingança. E nossos inimigos, que são nossos inimigos quando encarnados, quando eles desencarnam, eles se tornam os nossos perseguidores. E eles vão fazer tudo para atrapalhar nossos planos, vão boicotar nossos projetos de vida. E o espírito, vingativo, ele sabe que se ele está desencarnado e o seu adversário está encarnado, ele está numa posição vantajosa, bem vantajosa para ele atingir os seus propósitos de vingança. E ele vai fazer tudo para contrariar, para atrapalhar nossos sonhos, nossas metas, e não só as nossas, a dos nossos entes queridos também, dos nossos amores. E no Livro dos Espíritos, na questão 295, tem uma pergunta assim: que sentimentos experimentam depois da morte aqueles a quem fizemos mal neste mundo? A resposta é: se são bons, perdoam de acordo com o vosso arrependimento. Se são maus, podem conservar ressentimento e algumas vezes os perseguir até em uma outra existência. Deus o pode permitir como castigo. E no mesmo Livro dos Espíritos, na pergunta 531, diz o seguinte: que quando as pessoas que nos causaram algum mal, quando encarnados, quando elas desencarnam, pode ser que quando mudou, de plano, pode ser que logo num determinado tempo elas reconheçam que foram injustas e que fizeram maldades conosco. E parou tudo. Mas pode ser também que continue nos perseguindo, fazendo mal, caso Deus permita que isso aconteça para ser um aprendizado para nós. E no item 6, no capítulo 10 do Evangelho, diz o seguinte: que esses processos de vingança são muito comuns nos casos de obsessão, principalmente os casos mais graves de subjugação e possessão. Nesses casos, a pessoa que está sendo obsidiada está sofrendo as consequências do seu comportamento errado em outra vida. Aquele que ontem sofreu nas suas mãos, hoje é o seu algoz. Hoje ele se vinga atormentando a sua vida. E Deus se utiliza desse instrumento, no caso, o espírito vingativo, para que ele sirva de corrigenda para aquele que está sofrendo a vingança, para o seu burilamento pelo mal que causou ou pelo bem que ele não fez, quando não foi caridoso nem indulgente, quando não perdoou as ofensas. Então, a gente está frisando bastante, Daí a importância, da nossa mexida interna. E no item 5 do capítulo 10, Jesus nos diz o seguinte: reconciliai-vos o mais depressa com o vosso adversário enquanto estás com ele no caminho, para que vosso adversário não vos entregue ao juiz e que o juiz não vos entregue ao ministro da justiça e que sejais aprisionados. Eu vos digo em verdade que não saireis de lá enquanto não houverdes pago até o último óbolo. E o que Jesus estava querendo dizer com isso? Ele quis dizer que nós devemos resolver nossas questões com os nossos inimigos enquanto os dois estão encarnados. E que nós não podemos perder a oportunidade de corrigir os erros que nós cometemos contra os nossos irmãos em vidas passadas.
Muitos inimigos da vida atual são resultados do mal que lhes causamos em outras encarnações. Por isso, precisamos aprender a perdoar e a nos reconciliarmos hoje, agora, nessa vida atual. Porque nessa encarnação de agora é que nós estamos construindo a nossa felicidade futura. Por isso, nós precisamos reformular conceitos, modo de conviver com os outros, jeito de tratar os outros, corrigindo nossas atitudes erradas. Fazer um esforço para perdoar os adversários, perdoar as coisas que a gente não concorda, não gosta, esclarecer desentendimentos que temos com eles agora. Assim, com os dois encarnados reconciliados, nós estaremos conquistando um amigo para hoje, para essa vida de agora, para o outro lado da vida e para as vidas que virão ainda. Se nós conseguirmos agir dessa forma, nós estamos demonstrando para Deus limpeza, pureza de coração. E quando Deus ele vê isso no nosso coração, ele não permite que aquele que já sabe perdoar, que foi caridoso, que ele sofra os ataques de vingança. E quando Jesus diz assim, e que o juiz não vos entregue ao ministro e que sejais aprisionado. Como assim aprisionado? Que prisão é essa? É a nossa prisão interior, íntima. O espírito constrói a sua própria prisão íntima quando não consegue perdoar os outros. Quando não consegue se reconciliar com seu inimigo. E por que não consegue? Por conta do orgulho, da vaidade. E quando Jesus diz assim, eu vos digo em verdade que não saireis de lá enquanto não houverdes pago até o último óbolo. Ou seja, a liberdade para essa prisão interna que a gente acabou de falar, só vai ser conquistada a chave para abrir a porta dessa prisão interna é quando nós perdoamos o inimigo e corrigimos o que fizemos de errado com ele. Enquanto tivermos alguma pendência, alguma coisinha lá, restando lá, resultante de algum comportamento que foi contrário aos ensinamentos do Mestre Jesus, nós estaremos sendo considerados como devedores da justiça divina. E no livro Aqui se faz, aqui se repara, esse livrinho aqui, Kardec, fala sobre o que Kardec escreveu no capítulo 6 do Céu e Inferno. Kardec falou que existe um código penal da vida futura. Um dos itens desse código penal da vida futura é o seguinte: toda falta cometida, todo o mal realizado é uma dívida contraída que deverá ser paga. Se o não for em uma existência, sê-lo-á na seguinte ou seguintes, porque todas as existências são solidárias entre si. Aquele que se quita numa existência não terá necessidade de pagar pela segunda vez. Então, finalizando o nosso estudo de hoje, com o livro Tudo Leva ao Amor. Se vocês observaram, bem, a gente abriu, a nossa página de abertura falou sobre o amor, da importância do amor. E aí nós vamos fechar também falando sobre isso. O amor nos é ensinado na primorosa escola da vida. Tudo que se passa em nossa vida tem como objetivo nos familiarizar com o amor. Mesmo quando as horas difíceis
nos visitam através da doença, dos problemas, das ofensas, do medo, das decepções, das traições, de tudo. No final, tudo se resume no amor. E Deus se comunica conosco através do amor. Nós estamos aqui, nesse planeta, para aprendermos a entender e praticar o amor. É isso que Deus espera de nós pacientemente. É isso, meus irmãos, que nós tínhamos para conversar hoje. E vamos então, meus queridos, elevar nossos pensamentos a Deus nesse momento, para mais uma vez fazermos essa conexão divina. Pai de infinito amor e bondade, estamos te agradecendo novamente pela oportunidade do trabalho, do estudo, do esclarecimento que o Senhor mais uma vez colocou em nossa vida. Que possamos, Pai amado, com mais um pouquinho, com mais esta gotinha das tuas lições e com a tua ajuda, com a ajuda dos teus mensageiros da luz, conseguir, Pai querido, internalizar, mesmo que seja só um pouquinho, para que a gente consiga fazer essa transformação interior que tanto precisamos fazer para o nosso próprio bem, para o nosso avançar na caminhada em tua direção. Abençoe os nossos bons propósitos, ilumina os nossos pensamentos e adoça os nossos corações. Obrigado, Pai querido. Assim seja, Senhor. Se você gosta de ser desculpado, se você gosta que lhe peçam desculpas, se você gosta de ser perdoado, mesmo quando é grande a culpa, lembre o que é por Jesus ensinar. Só quem perdoa merece ser perdoado. Perdoe, perdoe sempre. O Pai perdoa infinitamente. Faça o bem e a paz surgirá, e a ofensa não atingirá. Aproveite enquanto o irmão ainda caminha ao seu lado. Vai e fale ao seu coração. Ficará então tudo mudado. O inimigo será amigo. Todo mal transformar-se em bem. Perdoe, porque perdoando você será perdoado também. Perdoe, perdoe sempre. O Pai perdoa infinitamente. Faça o bem e a paz surgirá, e a ofensa não atingirá. Aproveite enquanto o irmão ainda caminha ao seu lado. Vai e fale ao seu coração. Fica
estará